E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de manutenção de instrumentos musicais aqui da Music Dot. Eu sou o Vinícius Vieira e eu vou te ajudar a cuidar do seu instrumento de uma forma simples, fácil, prática, para você conseguir se virar numa situação de emergência ou só dar um trato no seu instrumento aí na sua casa. Nesse curso a gente vai focar no violão e nele a gente vai fazer manutenções básicas, aprender sobre cada parte dele e as suas determinadas funções e variações. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho sobre cada uma delas. E se você seguir todas as orientações, as aulas direitinho aqui desse curso, você vai ver que não é tão difícil assim, vai conseguir fazer as suas manutenções tranquilamente. Lembrando que a ideia desse curso não é que você saia dele um luthier, mas sim que você consiga se virar numa situação de emergência ou só aí da sua casa. Bom, tem muitos conceitos que são importantíssimos para a gente aprender antes de colocar a mão na massa. Então nessa primeira aula a gente vai falar sobre o violão, falar sobre alguns modelos e sobre as partes de cada violão, para que você não fique perdido nas próximas aulas, caso eu fale algum nome diferente. Quanto aos modelos de violão, a gente tem uma gama imensa, mas os mais populares são o violão clássico, que geralmente ele é composto com cordas de nylon, o violão cutaway, que é um violão clássico, só que ele tem uma abertura na lateral, como você pode ver aqui na imagem, para o músico alcançar as casas mais avançadas. A gente tem o violão folk, o violão jumbo e o violão silent, que é um modelo um pouco diferente, mas a gente vai falar sobre ele numa próxima aula. Agora eu vou mostrar para você algumas partes do violão, a gente vai falar um pouquinho sobre elas e sobre as funções de cada uma delas, de forma bem breve, só para você entender do que se trata e não ficar perdido lá na frente. Então, para começar, tem aqui o corpo do violão, né, que é responsável pela ressonância, por fazer o som das cordas soar um pouco mais alto, e é grande responsável pelo timbre do instrumento. Alguns são um pouco mais largos, outros são um pouco mais magrinhos. Aqui no corpo, a gente tem essa parte que é o cavalete. Ele é responsável por prender uma das extremidades da corda. Então, na maioria das vezes ele é feito de madeira, quase 100% dos casos, e ele tem essa pequena pecinha de cor clara aqui, que é o rastilho. O que é o rastilho? Ele é responsável pela altura da corda nessa extremidade dela. Então a gente tem duas extremidades da corda. Desse lado, o rastilho é responsável pela altura da corda por aqui. Então aqui no cavalete a gente tem esses furinhos, onde a gente passa a corda por dentro, para ela ficar bem presa nessa extremidade. E aí a gente vem para cá. Aqui é o braço do instrumento, né? Todo instrumento de corda ele tem um braço. E na parte superior do braço, a gente tem a escala, essa parte de madeira de cor escura aqui. Nela são presos os trastes, que são essas barras de metal que separam uma casa da outra, que é responsável, né, por definir qual é a nota que você está tocando. Isso é uma peculiaridade do violão. Ele tem essa curva que é chamada de tróculo. Essa curva aqui é a que faz a ligação do corpo com o braço. Então a corda ela fica apoiada em dois pontos, um é o cavalete e o outro é o poste da tarraxa, que é essa peça branca aqui, que geralmente ela é feita de plástico. Como você pode ver, ela passa por dentro do headstock. Ele é aberto, com duas cavidades, e o poste da tarraxa ele passa por dentro. Essa parte aqui, essa parte de metal, é a tarraxa, propriamente dita. Ela serve para dar a afinação no instrumento e você regular quando precisar mexer nisso. E aqui, essa peça de cor clara, ela faz a mesma função do rastilho aqui na ponta. Enquanto o rastilho serve para dar a altura das cordas nessa extremidade da corda, aqui o responsável é o nut, também conhecido como pestana. Qualquer um desses dois nomes está correto. Então, por aqui e por aqui é onde você dá a altura das cordas e deixa a altura delas, né, o som da corda um pouco mais confortável na hora de tocar. E, obviamente, a gente tem as cordas que são colocadas por cima e a gente vai ter uma aula que vai falar só sobre isso, só sobre os tipos de corda, calibre, tipo de enrolamento, material. Então, fica tranquilo que a gente vai ter uma aula só para isso. Bom, agora, alguns violões têm essa parte aqui, que é a parte elétrica, a parte que fica responsável para quando você vai tocar num lugar maior e precisa ligar o violão numa caixa de som. Geralmente separado em duas partes, uma que fica nessa parte lateral do instrumento e outra na parte de baixo, onde a gente pluga o cabo para ligar numa caixa de som.
Tá bom, Vinícius, mas o que muda de um modelo para o outro? É o timbre? É só a estética? Qual que é a diferença? Bom, a gente tem, além das diferenças estéticas, como você acabou de ver, também tem diferença de timbre, por exemplo. Os violões clássicos e o cutaway com corda de nylon, eles têm um timbre muito mais suave, mas isso também tem a ver com as cordas que são usadas nele. Já o violão folk, geralmente usado na música pop e na música country, ele tem um som um pouco mais encorpado devido ao formato do corpo. Agora, o violão jumbo, por ele ter essa parte da boca um pouco maior, ele tem um grave muito mais acentuado do que o violão folk e o violão clássico, por exemplo. Agora, já o violão silent, por ele ser um violão vazado e não ter o corpo para ressoar o som, ele depende de uma elétrica muito boa para fazer a captação das cordas e transformar num som que um violão comum teria, por exemplo. E lembrando que não existe uma regra sobre qual violão é mais adequado para cada estilo. Tem muito da questão de gosto envolvida, mas é mais fácil, é mais comum a gente ver determinados violões em determinados estilos, como o violão clássico na música de concerto, na música erudita, o violão cutaway para música pop, pop rock, enfim, ou MPB, o violão folk, como eu falei, mais voltado para música country e por aí vai. Mas lembrando que o melhor timbre de violão é aquele que você se sente mais confortável. Inclusive já fica uma dica. Quando você assiste algum show, alguma live, presta atenção qual é o modelo de violão que o instrumentista está usando e depois manda para mim no fórum. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá que eu vou estar lá para te responder. Então a pergunta que fica é: o quanto a manutenção pode influenciar na qualidade do meu instrumento, na minha tocabilidade? E aí eu digo para você, 100%. Por quê? Porque às vezes você está com a dificuldade de tocar aquela música e você não consegue e a culpa é sua, mas não é. Por que não é? Na questão da dificuldade de executar, não é culpa sua. Mas a culpa é sua de não levar para fazer a manutenção, ou de você não fazer a manutenção do seu instrumento. Por quê? Como eu falei agora, né, você tem o braço que pode ficar torto, você pode ter uma elétrica desregulada e fica aquele ruído imenso no seu instrumento e você não sabe de onde que vem e bota a culpa no técnico de som. Eu sei porque eu já vi isso aí. Eu tô nos palcos, ó, tem muito tempo. É muito importante você regular periodicamente o seu instrumento ou, enfim, mandar para uma manutenção para que você mantenha a qualidade dele num padrão elevado, né? Isso é importantíssimo, tanto a qualidade da madeira quanto a dos trastes, a da escala, a da elétrica, enfim, do instrumento em geral. Por isso eu digo que a regulagem e a manutenção é importantíssima, é fundamental e você vai aprender grande parte disso comigo aqui ao decorrer desse curso. Até a próxima aula!